Se está em QAP aí, o nosso amigo Leonardo. Bom, Eliúde. Dois vascaínos, não tem como dar errado essa mesa, né? Não tem como, né? Saudações. Bom, doutor Leonardo... Tá me ouvindo bem? Excelente. Doutor Leonardo Arduin, do Rio de Janeiro, é uma referência no país em acessos venosos e cuidados com fístulas arteriovenosas, resgate de fístulas arteriovenosas, e vai nos brindar, então, com uma aula exatamente sobre acessos vasculares para hemodiálise, planejamento baseado em evidência. É uma honra, Léo. Estamos juntos, estamos em segundo, vamos chegar em primeiro e estamos na Série A ano que vem, se Deus quiser. Abraço, boa palestra. Se Deus quiser. Obrigado, Eliúde, né, parabenizar aí a todos vocês pela iniciativa, pelo evento. É uma grande honra poder participar, né, e compartilhar aqui um pouquinho de como que a gente segue aqui a nossa rotina e o que os novos guidelines têm aí para ensinar para a gente, né. Então, vou falar um pouquinho sobre a escolha do acesso vascular para hemodiálise, né, baseado nas evidências dos guidelines atuais. Eu não tenho conflito de interesse relacionado a essa apresentação, né. A população dialítica vem aumentando anualmente 10% a 15%, né. Atualmente, a gente tem mais de 700 milhões de pacientes, né, com doença renal crônica, e a doença renal crônica ela é responsável diretamente por 1,5 milhão de mortes ao redor do mundo. Segundo dados da Fresenius Medical Care, atualmente nós temos 4 milhões de pacientes em terapia dialítica, com a expectativa de que esse número atinja 5 milhões em 2030. Já no Brasil, nas últimas 2 décadas, o número de pacientes em terapia dialítica ele mais do que triplicou, né? Agora, em 2022, segundo o último censo, nós temos aproximadamente 150 mil pacientes em terapia dialítica, né? As opções de tratamento, né, para terapia dialítica, os pacientes renais crônicos são, né, obviamente, o transplante, a diálise peritoneal e a hemodiálise através de um acesso vascular, podendo esse acesso vascular ser um catéter venoso central, pode ser um temporário ou um permicate, ou uma fístula arteriovenosa, pode ser uma FAV nativa ou uma fístula com enxerto, podendo esse enxerto ser um enxerto de PTFE, uma prótese, ou ser um enxerto biológico. Quando a gente vai avaliar desfecho em relação a cada tipo de acesso vascular para hemodiálise, catéter e fístulas, né, quais são os desfechos que a gente tem descritos na literatura relacionado à taxa de mortalidade, taxa de infecção e custo, de acordo com cada tipo de acesso escolhido? Ou seja, o que é melhor em relação ao desfecho para o paciente e para o sistema de saúde, né, para a fonte pagadora? Então, essa revisão sistemática publicada em 2003 avaliou como desfecho mortalidade geral, eventos cardiovasculares maiores e infecções que levaram a óbito, né? Então, foram comparados, primeiro, catéter com fístula, um catéter tendo 53% mais chances de levar o paciente a óbito, catéter com prótese, com PTFE, o catéter teve um risco 38% maior. Quando a gente avalia eventos cardiovasculares maiores, o catéter também é responsável por 38% de mais chances de o paciente ter um evento cardiovascular maior, quando comparado com o PTFE, 26% mais. Quando a gente vai avaliar como desfecho infecção fatal, o catéter tem mais de 2 vezes chances de levar a infecção e tendo como desfecho óbito, e quando comparado catéter contra enxerto de PTFE, 50% mais chance. Quando a gente vai avaliar infecção de corrente sanguínea, sepsis, que leva como desfecho a internação hospitalar, a diálise através de um catéter tem 41% mais chances do paciente ser internado com infecção de corrente sanguínea. Quando a gente avalia como desfecho endocardite infecciosa, os pacientes com catéter temporário, eles têm 5 vezes mais chances, quando comparado com uma diálise através de uma fístula, de evoluir para endocardite infecciosa, e os catéteres de permiquete têm 3 vezes mais chances de evoluir com endocardite infecciosa. Quando a gente vai avaliar a custo-efetividade das fístulas nativas dos catéteres e das próteses de PTFE, a fístula arteriovenosa é mais custo-efetiva do que uma diálise por um catéter em praticamente todas as faixas etárias avaliadas, ou seja, teoricamente, é o acesso vascular com melhor desfecho. Baseado nesses dados, em 2003, né, o governo norte-americano, junto com sociedades de clássicos e sociedades de pacientes,
eles lançaram o programa Fistula First, onde a ideia era que a grande maioria dos pacientes fosse submetido ou, obviamente, estivesse dialisando através de uma fístula arteriovenosa nativa. Então, a meta inicial, quando o programa foi lançado, era que 50% dos pacientes incidentes estivessem dialisando, iniciassem a diálise por uma FAV nativa, e 40% dos pacientes prevalentes estivessem dialisando por uma FAV após 90 dias. Esse número foi rapidamente alcançado e, em 2009, essa meta foi aumentada para 65% dos pacientes incidentes e prevalentes, dialisando por uma FAV nativa, e que somente 10% dos pacientes estivessem dialisando através de um catéter após 90 dias. Né? Então, obviamente, após alguns anos, começaram a aparecer as análises de desfechos relacionados à iniciativa Fistula First. E qual foi o aprendizado baseado nesses primeiros anos do Fistula First? Inicialmente, houve um aumento do número de fístulas arteriovenosas nativas nos primeiros anos, tá? Entretanto, houve uma diminuição das fístulas com prótese e, por incrível que pareça, um aumento do número de pacientes fazendo terapia dialítica através de um catéter. Né? Isso se confirmou em outra análise, numa análise diferente, aumentou-se o número de fístulas nativas, diminuiu-se o número de próteses, porém, aumentou-se também o número de pacientes que estavam dialisando com catéter. Essa tendência, ela se manteve nos anos seguintes, tá? Após o início da iniciativa. Notem que houve um aumento das fístulas nativas, uma diminuição das fístulas com prótese, e o número de pacientes dialisando por catéter ele manteve-se praticamente estável. Tá? Foi impossível atingir a meta de 10%, sempre se mantendo acima de 20%. Né? E uma subanálise desses dados mostrou que os pacientes que, mesmo sendo submetidos à confecção de uma fístula, eles estavam ficando com mais tempo com um catéter temporário ou de longa permanência, né? Era 50% mais tempo até a retirada do catéter. Isso levou ao aumento das taxas de infecção e, consequentemente, elevação dos custos com o acesso vascular. Né? Nas análises mais tardias, 10 anos após, né, ela ficou praticamente estável. Né? Então, menos de 20% dos pacientes iniciavam a terapia dialítica com uma fístula. A grande maioria desses pacientes, apesar do programa Fistula First, eles estavam entrando em diálise através de um catéter, tá? E mesmo os pacientes prevalentes, ou seja, após 90, 180 dias, né, não conseguiu se atingir a meta de 65%. Né? A grande maioria dos pacientes se mantinham ainda, né, quer dizer, não a grande maioria, mas uma quantidade razoável, quase 20%, mantinha-se com catéter, e também quase 20% mantinham-se com uma prótese. E por que isso aconteceu? Por que o Fistula First não conseguiu atingir a meta de 2019? Porque, a partir do momento que a gente indica fístula nativa para praticamente todo mundo, a gente começa a entrar num outro problema, que é a taxa de não maturação. É aquilo que a gente chama de falência primária do acesso. A falência primária, ela obviamente vai variar na literatura, mas ela vai de 20% a quase 66%, dependendo do autor. Né? E a grande maioria dos trabalhos, isso é uma coisa muito interessante, passou-se a perceber que a grande maioria dos trabalhos que consideravam uma fístula arteriovenosa nativa melhor do que uma fístula arteriovenosa com prótese, com PTFE, esses trabalhos simplesmente eles excluíram aquelas fístulas que evoluíram com falência primária. Eles só fizeram um cálculo estatístico com aquelas fístulas que efetivamente funcionaram. Né? Quando você coloca tudo isso no mesmo bolo, ou seja, aquelas fístulas que não funcionam, você faz e não funciona ou não matura, e analisa isso com todas as próteses de PTFE, passa-se a perceber que a fístula com prótese ela tem um comportamento semelhante, ela tem um desfecho semelhante com a fístula arteriovenosa nativa, são resultados semelhantes. Isso porque a fístula nativa ela tem uma alta taxa de falência primária, leva diversas intervenções adicionais para que seja atingida a maturação, faz com que o tempo de permanência do catéter fique elevado, e isso, obviamente, leva a um aumento dos custos e aumento do risco de infecção. Né? Então, na verdade, a fístula arteriovenosa isolada ela não é melhor que a prótese, ela só passa a ser melhor do que a prótese se ela for uma fístula funcional. Só que até ela ser funcional, ela pode não funcionar, pode não maturar, e isso, obviamente, faz com que a gente tenha um tempo de permanência do catéter muito maior.
né? Então, vem a pergunta que a análise da fístula FIRST deveria responder. A hemodiálise e a confecção da fístula nativa devem ser sempre recomendadas? São sempre a primeira opção? A resposta é não, né? Nem sempre a diálise é a terapia ideal para o paciente e nem sempre a fístula nativa é a primeira opção de acesso para esse paciente. Baseado nesses dados, vieram os guidelines recentes, né, o CADOC em 2019 e o Guideline Europeu em 2018, que são os guidelines mais recentes, que vêm com uma proposta um pouco diferente, né? Passou-se do Fistula First para o Patient First, onde o acesso vascular ele deve ser escolhido com um atendimento individualizado, baseado nas condições médicas do paciente, nas condições sociais, né, no status funcional do paciente, nas necessidades centradas naquele paciente e, principalmente, nas expectativas, nos desejos, o que aquele paciente espera para o tratamento dele, né? E aí, obviamente, baseado em todos esses pontos, a gente vai definir qual que é o melhor acesso para o paciente, baseado nas expectativas e nos objetivos dele, né? E aí nasceu-se o termo chamado LEF Plan, né? Onde a gente tem um atendimento individualizado, né? Com o seguinte slogan, né? Right therapy, right access for right patient at right time for the right reason. A gente vai escolher o acesso baseado em todas as características do paciente. Então, a escolha do acesso vascular ela deve ser feita, né, com a participação de toda uma equipe multidisciplinar, centrada no paciente, avaliando principalmente o status funcional daquele paciente, as comorbidades que aquele paciente apresenta, as escolhas e vontades e expectativas desse paciente, a expectativa de vida do paciente, né? E, obviamente, passa-se a ter um termo extremamente importante, que muitas vezes a gente não considera, qual é a probabilidade de maturação daquele acesso, né? Que é o que a gente vai ver adiante, o CADOC ele toca muito nesse assunto, né? Então, aqui alguns exemplos que estão dentro do guideline do CADOC, aqui um exemplo, um homem, né, 48 anos, obeso, necessitando iniciar a terapia dialítica em caráter de urgência. Normalmente, o que ia acontecer? A gente ia passar um catéter e fazer uma fístula, né? Entretanto, a prioridade é fazer com que esse paciente fique a menor quantidade de tempo possível com o catéter. Então, a primeira opção do CADOC para esse paciente seria um PTFE de antebraço de punção rápida. Ele já começa a hemodiálise sem um catéter, né? Uma segunda situação, uma paciente de 77 anos, frágil, também com necessidade de terapia dialítica em caráter de urgência. Essa paciente ela não tem idade para se beneficiar, por exemplo, de uma fístula arteriovenosa distal, uma fístula radiocefálica, além dela ter vários fatores de risco para a falha primária dessa fístula. Então, a escolha inicial para essa paciente seria já uma fístula de braço e não de antebraço. Ou uma braquiocefálica, se a probabilidade de maturação for alta, ou uma fístula com prótese, né, obviamente, se não houver leito venoso ou se a probabilidade de maturação for baixa, como eu vou mostrar adiante. E aqueles pacientes em cuidados paliativos, obviamente, um catéter de longa permanência, né? Então, a ideia, nesse momento, é que a gente tenha um atendimento individualizado e o gerenciamento do acesso desde o início, desde o momento em que esse paciente entra dentro do circuito. Então, a gente deve ter análise multidisciplinar desde o momento onde a gente vai escolher qual é o acesso desse paciente, né? Manter a vigilância desse acesso, para ver se esse acesso vai maturar ou não, tá? A manutenção desse acesso, o tratamento das complicações, trombose, estenose, infecções, enfim, a equipe deve estar atenta em todo momento e, obviamente, pensar sempre no próximo passo, né? Preservar o leito venoso para o próximo acesso. Se o acesso atual falhar, qual que é o nosso planejamento para o próximo passo? E toda a equipe deve estar ciente do que a gente precisa fazer para proteger o próximo acesso, né? Então, a gente tem alguns fluxogramas dentro do CADOC, tá? Aqui, só para vocês terem uma ideia, um paciente ainda sem necessidade de terapia dialítica, que está sendo preparado. Primeira pergunta que a gente vai se fazer é qual a probabilidade de vida desse paciente? Probabilidade de vida curta, menor do que 1 ano, a gente vai escolher ou uma prótese de PTFE ou um catéter de longa permanência, de acordo com a preferência do paciente e análise da equipe médica, né? Se o paciente tem uma expectativa de vida maior, é um bom candidato para o acesso, se não, obviamente, ele vai para um catéter de longa permanência, né? Se é um bom candidato para fazer um acesso vascular, aí vem a principal pergunta, a mudança de paradigma é exatamente nesse ponto.
esse paciente tem uma alta probabilidade de sucesso para uma fístula nativa, com tempo de dependência de catéter baixo, se não, ele vai ser candidato a fazer uma fístula com prótese. Se sim, ele vai ser considerado uma fístula arteriovenosa nativa. Notem que a preocupação é tirar o catéter o mais rápido possível. Então, não adianta a gente fazer uma fístula, ficar 6 meses, 9 meses, e a fístula não desenvolve, não matura, e nisso o paciente vai trocando acesso, perde leito venoso central, complica com infecção. É isso que a gente precisa ter em mente de acordo com os guidelines atuais. Então, você notem que o protocolo se repete, né? Paciente em diálise por um catéter. É bom candidato para uma FAV nativa? Se sim, volta a mesma pergunta, qual é a probabilidade de maturação e tempo de dependência de catéter? Se a probabilidade é baixa, considerar um PTFE. Se a probabilidade de maturação é alta, considerar uma FAV nativa. E isso se repete. Vejam que é possível acesso, sim. Bom candidato para FAV, considerar a probabilidade de maturação e tempo de dependência de catéter para definir entre uma FAV nativa e uma FAV com prótese. Então, o acesso ideal, ele deve entregar uma diálise adequada, com baixas taxas de complicações e poucas intervenções. Devemos ter em mente que taxas de complicações, a gente deve considerar como complicação infecção, independente se for infecção do catéter ou não, tempo de permanência prolongado é uma complicação, múltiplos procedimentos para atingir a maturação, balloon assisted maturation, tem que ser considerado como complicação, número de resgate e, obviamente, aquele acesso que entrega uma diálise inadequada. Os guidelines, eles são contraditórios em relação à necessidade de Doppler de rotina. O CADOC, ele sugere Doppler de rotina antes da confecção da FAV para mapeamento somente nos pacientes de alto risco, sendo considerados pacientes de alto risco, pacientes idosos, sexo femininos e com doença vascular periférica associada, ou aqueles pacientes que tiveram múltiplos catéteres, ou aquele paciente que tem um exame físico limitado por conta de obesidade, onde a gente não consegue ter certeza de que realmente a veia está boa ou não, né? Já o guideline europeu, ele recomenda Doppler arterial e venoso para todos os pacientes com classe 1 de recomendação nível A de evidência. Aqui na nossa rotina, a gente segue o que o CADOC recomenda, a gente só pede Doppler realmente naqueles pacientes de alto risco ou quando o exame físico é muito duvidoso. E, efetivamente, em relação à escolha do acesso, isso, obviamente, vai depender da necessidade daquele paciente que tem de diálise naquele momento e da expectativa de vida. Se a gente tem tempo para programar o acesso, e o paciente tem uma expectativa de vida maior do que 1 ano, a gente vai seguir aquela sequência racional que a gente aprendeu na residência. Fístula de antebraço distal, radiocefálica proximal, ou braquiocefálica, ou uma fístula com prótese em PTFE no antebraço. Se o paciente tem uma expectativa de vida curta, mas dá tempo da gente programar, esse paciente vai ser submetido ou a uma fístula arteriovenosa com prótese no antebraço, ou uma braquiocefálica, se a gente tiver um tempo de maturação, se tiver uma probabilidade de maturação boa, ou, obviamente, uma fístula com prótese em braço, porque esse paciente não vai ter tempo de se beneficiar de uma fístula nativa. Então, a ideia é que ele não dialise por um catéter. Se o paciente precisa iniciar a diálise em caráter de urgência e tem uma expectativa de vida curta, as indicações são ou um PTFE de antebraço ou de braço, e aí não tem tanta diferença, pode ser um PTFE comum ou um PTFE de punção rápida, ou um catéter de longa permanência, dependendo da necessidade e escolha do paciente e análise da equipe multidisciplinar. Já se esse paciente precisa começar a diálise em caráter de urgência e tem uma expectativa de vida maior do que 1 ano, a indicação é iniciar com diálise peritoneal, ao invés de um catéter de hemodiálise, e seguir o algoritmo A, que é aquele algoritmo da fístula distal para proximal. Agora, se a diálise peritoneal não é uma opção para esse paciente, a indicação seria um PTFE de punção rápida em antebraço, e depois seguir o algoritmo A, que é o algoritmo de distal para proximal. Se não for possível, ou dependendo da probabilidade de uma rápida maturação, a gente coloca um permiquete e faz uma fístula nativa, se a gente tiver a expectativa de tirar esse catéter o mais rápido possível. Naqueles pacientes onde o eixo superior, os membros superiores, não tem mais condições de confecção de um acesso, a indicação é uma fístula em extremidade inferior, nativa ou com prótese, o CADOC não define qual o melhor, ou um hero graft, que é um dispositivo da MED, né? Já o guideline europeu, ele é um pouco mais conservador, né? Ele recomenda, obviamente, a confecção da FAV o mais rápido possível, né? Sempre que a veia estiver boa, né? E a probabilidade de maturação for alta,
tentar sempre uma fístula arteriovenosa nativa. Ele não entra muito na condição de tempo de retirada do catéter, ele é um pouco mais rígido em relação a isso. Dá prioridade sempre ao membro não dominante, né? E, obviamente, ao membro que não teve catéter subclávio ou jugular. O catéter venoso central, ele é reservado para aqueles pacientes que não têm condições de fazer FAV ou com expectativa de vida curta. Quando a veia cefálica não está disponível, o guideline europeu sugere uma transposição, uma alça de basílica, em detrimento às fístulas com prótese devido ao risco de infecção, mas ele realmente não considera, não fala sobre o tempo de retirada de catéter. E sempre que houver necessidade de usar os membros inferiores, se o paciente for jovem, tiver o risco cirúrgico bom, levar em consideração sempre como primeira escolha a alça da veia femoral. Então, quando a gente analisa o CADOC, ele nessa última edição, ele entregou para a gente um aplicativo para facilitar a escolha do acesso, obviamente, para ajudar, isso não é especificamente para definir, isso vai variar de uma realidade para outra. Está disponível tanto na plataforma do Google Play como no Apple Store, myvascularaccess.com, né? Então, ele ajuda tanto em algoritmos clínicos, situações clínicas, como especificamente na escolha do acesso. Então, aqui, só para dar como exemplo, né, um algoritmo de uma situação clínica. Aqui, eu optei por um paciente que ainda não está em hemodiálise, a gente vai preparar, né, esse paciente para iniciar a terapia dialítica. Qual a expectativa de vida desse paciente? No caso, eu coloquei uma expectativa de vida curta, menor do que 1 ano. Então, o algoritmo sugere para a gente ou manter um catéter de longa permanência ou considerar uma fístula com prótese, porque esse paciente, obviamente, vai ter uma expectativa de vida curta. Em relação à escolha do acesso especificamente, ele dá várias opções para a gente. Então, aqui no caso, eu escolhi um paciente relativamente jovem, menos do que 59 anos, em terapia dialítica e com estado funcional independente. Tá? O índice de massa corpórea normal, veia cefálica menor do que 2 milímetros, uma veia cefálica ruim, uma veia basílica intermediária entre 2 e 2,5 milímetros e uma artéria radial boa. Ele pergunta qual que é a função, no caso aqui, cirurgiões, e o protocolo sugere para a gente, como primeira opção, um PTFE de antebraço, né? E como segunda opção, uma alça de veia basílica. Tá? Então, isso aqui, na verdade, é só mais um ponto para ajudar no nosso raciocínio clínico. Então, quando a gente vai avaliar, né, os últimos 2 guidelines, a gente conclui que a escolha do acesso ela deve ser uma decisão multidisciplinar, baseada em diversos fatores relacionados ao paciente, experiência da equipe, probabilidade de maturação, isso aqui é extremamente importante, e tempo de retirada ou permanência do catéter. Né? A gente tem que tirar o catéter o mais rápido possível, porque é o que faz os custos aumentarem e é o que mais complica, o que leva a uma maior mortalidade muito alta do paciente. Planejamento e gerenciamento de todas as etapas deve ser discutido entre toda a equipe e, obviamente, com o paciente, e revisto, né, de preferência a cada 6 meses, para que a gente possa alcançar o desfecho mais favorável possível. E a mensagem que, obviamente, a gente tem que ter em mente é que nem sempre a fístula deve ser a primeira opção. A fístula é melhor desde que ela seja funcional. Né? Fazer uma fístula, uma radiocefálica, uma braquiocefálica, para aquela fístula não desenvolver e não maturar, só faz com que esse paciente fique mais tempo com o catéter. Né? Então, a gente saiu do fístula first para o patient first, né? Que a ideia é fístula not so first, catheter not so last. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer o convite, né? E parabenizar aí ao Eliud pela iniciativa e convidar aí para a gente discutir um pouquinho mais sobre acesso vascular no nosso evento SAVE aí no final do ano em Brasília. Mais uma vez, muito obrigado.